você que acessa o nosso canal. Estamos na primeira semana da Páscoa. Como dizer Feliz Páscoa para uma nação em luto? Talvez o evangelho de hoje, Lucas capítulo 24, 35 a 48, nos mostre uma pista para encontrarmos o sentido de dizer Feliz Páscoa para uma pessoa enlutada. Para adentrarmos na trama do texto, vamos recordar o contexto literário. É o primeiro dia da semana. Algumas mulheres vão ao túmulo de Jesus e não encontram o corpo, pois 2 homens informam que ele havia ressuscitado, conforme anunciaram em vida. Elas vão contar aos seguidores de Jesus que estão reunidos e esses acham um absurdo e não acreditam na primeira história que aparece, mas vão investigar. Pedro vai ao túmulo e vê somente as vestes na mesma posição que antes e fica encucado. Enfim, reina a perplexidade. Nesse mesmo dia, 2 discípulos vão a Emaús e Jesus aparece a eles. Estes o reconhecem e retornam no mesmo instante a Jerusalém para contar aos demais. Chegando aí, eles estavam comentando que Jesus havia aparecido a Simão e consideram efetivamente a ressurreição de Jesus. Portanto, o nosso texto conta o final de um longo e difícil dia para aquele grupo. Então vamos analisar o texto. De imediato, devemos dizer que Lucas muda o sentido narrativo. Passa de contar fatos, diz, eles estavam falando, trará, trará, e então passa a narrar no presente. Jesus se apresentou e disse-lhes. Ou seja, parece-nos que o narrador quer que entramos no vivo da cena. Por isso, vamos subdividir o texto nos diferentes movimentos, onde o narrador põe a câmera de um lado e do outro, entre Jesus e o grupo de seguidores. O primeiro movimento. Jesus entra inesperadamente e se coloca em uma posição à vista de todos, no meio, e pronuncia a saudação, paz a vocês. Ou seja, fala forte e a todos. Daí o narrador passa a câmera ao grupo e não somente nos dá a entender que ouviram, mas nos permite imaginar a cara deles, segundo os sentimentos e pensamentos que ele descreve. Diz, estão aterrorizados e assustados, pensavam estar vendo algum espírito. E novamente a câmera gira para Jesus e o escutamos. Por que vocês estão perturbados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Pela pergunta, parece que o semblante deles dá voz ao que sentem. E Jesus não para de falar, mostra as cicatrizes, os sinais vitais da sua identidade. Efetivamente, ele era o homem que eles viram crucificado, um fantasma não é tangível. E mais uma vez a câmera gira aos seguidores e vemos que agora eles vão ao extremo oposto. Segundo a descrição dos sentimentos deles, diz o narrador, eram por demais alegres e maravilhados ao ponto de não acreditarem, desconfiar do que estavam vendo. O terceiro movimento. Ele é cheio de interação. Jesus pede algo para comer e os seus seguidores oferecem um pedaço de peixe assado. Parece-nos importante tomarmos em consideração cada detalhe para absorvermos a cena. Quanto tempo se leva para comer um pedaço de peixe assado? Não era essa a comida habitual quando estavam juntos? Pode um espírito consumir alimento? Jesus vai tomando tempo, interatua, enfim, a cena é lenta. Jesus come e eles assistem. Parece ser uma terapia usada para fazer o grupo retornarem à normalidade e reconciliar-se com o tempo. Último movimento. Digamos, já concentrados, Jesus toma a palavra e puxa um argumento sério. Faz memória de suas palavras, quando viviam juntos, a respeito do cumprimento das coisas escritas sobre ele nas Escrituras. E o narrador congela a imagem para pedir-nos atenção no que Jesus está por dizer, porque foi com esse argumento
que se deu o insight dos seus seguidores, a saber, o ungido sofre, mas ressuscita dos mortos no terceiro dia. Podemos dizer que Jesus faz aqui um discernimento existencial, que através de sua vida, Deus realiza uma promessa, algo definitivo para o ser humano, porque aos seus seguidores lhes tocará comunicar às nações a conversão e o perdão. Então, a nossa proposta de interpretação. Parece-nos que Lucas quer deixar transparecer as emoções e o processo que os seguidores de Jesus tiveram até compreender a ressurreição de Jesus, reconhecê-lo vivo. Mesmo tendo o indício que ele havia ressuscitado, quando eles o veem, não o reconhecem. De certa forma, foi necessário perceber-se não loucos, entrarem na normalidade, na serenidade do cotidiano, como assistir alguém comendo um peixe, para poder finalmente olhar e ver, ouvir, escutar, ler e compreender a promessa divina descrita nas Escrituras, realizadas nele, como um evento único. Em outras palavras, parece-nos que os seguidores de Jesus compreenderam a ressurreição dele não porque o viram efetivamente, ou porque se acreditava na imortalidade ou algo assim, mas porque a conectam à singularidade de sua vida, um estilo de vida que é uma revelação de Deus para a humanidade. O que implica dizer, a esperança alimentada por anos de um Messias que sofre, mas ressuscita, realizada em Jesus, atesta o sentido para não se resignar e entender a mobilidade da vida. A ressurreição, por um lado, afirma sim a condição radicalmente nova de Jesus, mas por outro lado, torna-se a referência vital de que a palavra vivificante de Deus garante a supremacia da vida. Não existe um lugar habitado pelo ser humano, luto, crucificação, instabilidade, morte, doença, que Deus não vá encontrar-nos e transformar a vida. Não se trata de uma fácil consolação, mas de uma oferta de sentido. E por fim, a mensagem a ser conhecida em nome do Messias é a conversão e o perdão, isto é, reconhecer as vulnerabilidades, não somente pessoais, mas também sociais, que renegamos, brigamos, morremos, mas também perdoamos, precisamos do outro, podemos recomeçar. Parece que o anúncio universal a ser proclamado corresponde à dignidade de viver, à descoberta do valor da vida. E se ouvimos essa narrativa hoje, é porque eles foram responsivos. Lembramos que tudo isso se passou no mesmo dia, no primeiro dia da semana, na nossa Páscoa. Então, podemos dizer que, segundo Lucas, a ressurreição de Jesus oferece um sentido à história de cada ser humano, que celebrar a Páscoa é celebrar no seu tempo, no tempo de cada um, o fluxo de vida que supera a morte e a perda. Gostaríamos de concluir a nossa reflexão de hoje com uma poesia, Sonhei, de Carolina Maria, em Antologia Pessoal. Sonhei que estava morta, vi um corpo no caixão. Em vez de flores, eram livros que estavam nas minhas mãos. Sonhei que estava estendida no cimo de uma mesa. Vi o meu corpo sem vida entre 4 velas acesas. Ao lado, o padre rezava. Comoveu-me a sua oração. Ao bom Deus ele implorava para dar-me a salvação. Suplicava ao Pai Eterno para amenizar o meu sofrimento, não me enviar para o inferno, que deve ser um tormento. Ele deu-me a extrema unção, quanta ternura notei. Quando foi fechar o caixão, eu sorri e despertei.
Feliz Páscoa!